Olá, pessoal. Olá, pessoal. Vamos lá, vou começar um pouquinho atrasado, mas vamos começar, né? Então, vamos lá. Hoje eu vou falar como vocês podem estar criando seus scripts de vendas, né? E para isso a gente criou um guia para criar seus scripts de vendas, né? E hoje eu vou falar como vocês podem criar e falar também porque que alguns dos melhores consultores de vendas de plano de saúde adoram afiar essa comunicação quando querem obter o maior número de vendas, né? Mesmo que o número de leads por dia seja o mesmo de antes, e eles sabem que refinando seu script de vendas é possível melhorar muito sua taxa de conversão, né? O motivo é que eles sabem que não é o que se fala, e sim como se fala. Pensando nisso, nós da Banant decidimos criar esse guia de 5 passos para que permita que vocês criem o seu próprio script e mantenham um processo contínuo de evolução, né? Então, eu gostaria de começar o seu webinar aqui com essa seguinte frase, né, que eu tirei do livro de A Mentalidade do Fundador, né, que eu acho que tem tudo a ver com esse contexto, porque a tecnologia, ela muda muito à medida que ela vai evoluindo, a cada 5 anos o mercado muda, e as pessoas nesse contexto também mudam muito, né, e eu acho que plano de saúde não é muito diferente disso, né, e se você não está acompanhando essa mudança do mercado de plano de saúde, ou você acha que as coisas não estão mudando, então você está em um processo de estagnação, né? E se você está nesse processo de estagnação, o próximo passo realmente é você chegar a uma crise, e isso vai ser muito perigoso para você, para a sua carreira de vendedor ou corretora de plano de saúde, né? Por isso eu deixo essa frase aqui de reflexão para vocês, né? E você deve estar assim se perguntando quem sou eu para estar falando sobre vendas de plano de saúde, script, estagnação, crise. Eu vou me apresentar um pouco, depois eu vou contar um pouco da minha história em relação a vendas, comunicação. Vou falar os motivos que nos levou a criar esse webinar falando sobre script de vendas. E, e a gente vai depois entrar realmente na parte de criar o script mesmo, né? Então, vamos lá. Meu nome é Vicente Pinheiro, sou empreendedor, né? Fundador e Growth Hack da Banant, né? A Banant é uma empresa de geração de leads, né? Que a gente atua no segmento de plano de saúde, seguro de carro, estou começando com seguro de carro agora, né? A gente já ajudou a mais de 100 vendedores ou corretores de plano de saúde realmente a aumentar muito suas vendas, né? Hoje, atualmente, a gente tem uns 300 clientes cadastrados ativos na plataforma, né? Então, isso é o que a gente veio conseguindo ao longo desses 3 anos full-time da Banat. Growth Hack aqui é um termo que surgiu no Vale do Silício, que são especialistas de pessoas que são especialistas na questão de crescimento de empresa. Eu gosto muito de estudar essa questão de Growth Hack e tal, e eu gosto de aplicar muito isso no meu dia a dia, em várias outras coisas. Então, eu deixo meu e-mail aqui para vocês, caso queira alguma pergunta, alguma coisa do tipo, pode mandar. Às vezes eu demoro a responder, mas eu respondo. Se quiser alguma consultoria, alguma coisa, de alguma dúvida em algum desses tópicos aqui. Como você vê aqui, na minha descrição, eu não falo nada sobre vendas, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história em relação a vendas. Eu acredito que para você, acredito que qualquer pessoa pode ser um bom vendedor de plano de saúde, né? Acho que é isso. Acredito que, na verdade, qualquer pessoa pode ser um bom vendedor, né? E eu falo isso porque hoje eu tenho uma excelente comunicação, mas nem sempre eu fui assim, né? Eu me lembro quando eu tinha ali meus 18, 19 anos, eu era uma pessoa super tímida, não falava nada, as pessoas vinham até mim dizer, mas você não fala, aquele negócio era extremamente constrangedor, até que chegou um determinado momento que eu olhei para mim e disse, não, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que começar realmente a falar. Foi quando eu comprei um livro, o nome do livro é Introdução à Programação Neurolinguística, eu recomendo muito esse livro, a leitura dele, que abriu mais a minha mente, me fez
realmente a compreender o mundo, o mundo ali da outra pessoa, tudo, e melhorar muito a minha comunicação, né? É lógico que eu tive algumas barreiras, eu tive que realmente vencer algumas barreiras, e eu acho que o meu primeiro empecilho foi quando eu comecei a ir atrás de estágio como desenvolvedor web, né? Então, eu utilizei as técnicas de programação neurolinguística para passar dentro dos estágios, né? E acho que, a segunda barreira, assim, que eu tive que me desafiar a melhorar bastante foi dentro das próprias empresas de desenvolvimento web, porque eu ainda era muito calado, eu não interagia muito com as pessoas, então criei uma meta e peguei alguns conceitos ali dentro da PNL para tentar melhorar 1% por dia, até que eu fui pouco a pouco melhorando ali minha comunicação, até que chegou a um nível legal. E eu acho que o outro desafio mesmo foi dentro da Bannet, você poder transmitir aquilo que você tem em mente para os seus colaboradores, ou até mesmo conquistar novos clientes, parceiros. Então, acho que essas três coisas foi o ponto realmente principal para eu ir atrás, melhorar essa minha comunicação, né? Então, acho que se eu conseguir evoluir muito minha comunicação, acho que também você pode, como qualquer pessoa pode, né? Acho que se você só precisa saber o caminho para isso aí, né? Você não ficar preso, você buscar conhecimento, que eu acho que para você se tornar um bom comunicador são três coisas. A primeira é a leitura, como eu te falei, eu procurei ler alguns livros. A segunda é você escrever, porque à medida que você escreve, você ganha clareza sobre aquele conteúdo que você adquiriu naquele momento. E o terceiro é realmente comunicar aquele aprendizado que você tem, né? Eu acho que são essas três coisas, beleza? Agora, assim, tipo, que você já me conhece um pouco, né? Vou apresentar os principais problemas que a gente passou, que nos fez levar a construir esse webinar, né? Acho que o primeiro problema que a gente passou muito dentro da Planet é que alguns dos nossos clientes, eles recebiam uma quantidade X de leads e eles reclamavam que não tinham uma taxa de conversão muito boa, né? E quando a gente parava para analisar essas situações, que a gente ia de perto mesmo ver aquilo, o que acontecia muito, o que a gente percebia é que a pessoa não tinha uma boa abordagem ali naquela lead, não tinha uns argumentos certos a convencer a lead a fechar o plano, né? Outros problemas que a gente pensou foi que algumas pessoas que entravam em contato com a gente, elas estavam começando a vender plano de saúde, né? Então, ela não tinha aquele feeling, tipo assim, se um vendedor mais antigo está tendo dificuldade, imagina alguém que está começando. E um outro ponto de vista era a questão do dono da corretora, que às vezes ele queria contratar novos vendedores, mas como ele não tinha um script de vendas ali definido, documentado direitinho, o que ele faz é colocar esse novo vendedor para escutar um vendedor mais antigo a vender. Eu acho que isso é um processo muito difícil da pessoa realmente aprender a vender, né? Seria mais fácil se ele tivesse um script bem definido. E vendo esses problemas todos, e a Banant, ela entrou muito nesse lado agora de a gente querer educar o vendedor, porque a gente sabe que se ele conseguir obter mais resultado, tipo assim, ele vai ficar feliz e vai continuar sendo nosso cliente durante mais tempo, né? Mas antes de entrar nessa questão do script mesmo, eu queria definir aqui o ponto do vendedor nessa questão. Eu acho que o objetivo do vendedor é ajudar o seu lead, né? Eu gosto de dizer que, pensando de forma estratégica, o vendedor hoje, ele não pode mais agir como vendedor, né? Porque eu acho que ele tem que se preocupar em ajudar a lead a conseguir o que ele quer, né? E eu acho que a venda é meio que um resultado disso, dessa ajuda que ele faz, né? Então, tipo, existe o conceito que é Inside Sales, que mais ou menos resumindo, o conceito de Inside Sales é que você tem que vender sem vender, né? É uma coisa que a gente faz muito bem aqui na Bannet, que é essa questão do Inside Sales. Não é o contexto aqui do webinar nesse momento, mas futuramente a gente pode estar abordando a forma como a gente vende aqui dentro da Bannet, para passar nosso próprio case de vendas mesmo. Quem quiser, estiver interessado, a gente mais na frente cria uns conteúdos bem específicos sobre isso, né? Então, vamos lá. Agora eu vou entrar aqui na questão da definição do script, e eu acho que o primeiro passo para você criar o seu script é você definir uma estrutura do seu script, você entender o que é uma boa estrutura de um script. Eu acho que uma boa estrutura de um script, ela deve ter uma boa introdução,
ela tem que ter uma validação para saber se a lead ali está qualificada aqui nesse momento aqui, né? Se ela for qualificada, você vai entrar nos argumentos de negociação, que você já está negociando ali com o cara, você tem que dar aquela chamada para a ação, que é o fechamento, né? Eu percebo que no primeiro ano de Bunch, a gente dividia escritório com a minha irmã, que é vendedora de plano de saúde, né? E tinha algumas pessoas que vinham realmente começar a vender, e eles morriam muito nisso aqui, né? Às vezes ele tirava toda a dúvida da lead, mas não conseguia convencer a lead a querer fazer o plano de saúde, né? E a gente viu isso muito se repetir com diversos outros vendedores, né? Então, já que você entende aqui o que é uma boa estrutura de um script, né? Eu acho que se você já é um vendedor aí há uns 4 anos, 5 anos, com certeza você já você já tem um script, mas só que a ideia aqui é que, como a PNL fala, tipo, você tem esse processo de forma inconsciente, né? Eu acho que você não vai conseguir passar isso para outra pessoa se você não colocar isso no papel, né? Então, você tem que pegar esse script que você já tem, jogar no papel e quebrar nessa estrutura aqui, tá? E eu acho que você deve se aprofundar assim, em cada item dessa estrutura que eu citei aqui, de forma isolada, né? Agora a gente vai abordar que é a questão da introdução, né? O que seria realmente ter uma boa introdução, né? Eu acho que uma boa introdução, você deve se apresentar, dizer o motivo ali da ligação. Essa justificativa aqui, ela é como se fosse um processo antes aqui da questão para você entrar na validação. Porque para você entrar na validação da lead, você tem que dar uma justificativa para entrar na validação. Eu vou entrar mais a fundo, mais na frente, na questão da validação, você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer com essa justificativa, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou dar algum exemplo, né, do que seria uma boa apresentação, tipo a Gorete aqui, né? Bom dia, meu nome é Gorete, eu sou consultora de plano de saúde, tudo bem? E se tudo bem, aqui é muito importante, porque tem até um livro que ele fala sobre isso, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que tem um determinado momento lá que ele fala que você deve fazer perguntas no qual o seu usuário, o seu cliente ali, vai lhe retornar de forma positiva, né? Se você conseguir obter, se você realizar 9 perguntas e você conseguir obter um resultado positivo dessas 9 perguntas, na 10ª ele vai responder meio que automático, como você estivesse programando para na 10ª pergunta e ele realmente responder de forma automática. Acho que é uma boa tática para você estar implementando dentro do seu script, né? Você, em cada parte, você vê uma perguntinha e vê que só que você tem que deixar a 10ª ali para realizar o fechamento. Eu acho que é uma boa tática aí, já passando aqui no nível de tática, né? E aqui você vai dizer o motivo da ligação, né? Que eu acho que é onde muitos vendedores falham. Eu acho que o que muita gente falha aqui, que a gente vê, é que às vezes o vendedor ele só atende, olá, bom dia, então, é tipo assim, acho que não transmite tanta confiança como essa apresentação que está dando, né? Ela vai dizer que é uma consultora de plano de saúde, né? Aqui o motivo da ligação, né? Eu estou entrando em contato referente a uma solicitação de plano de saúde que o senhor fez, correto? Novamente a pergunta, né? Eu acho que, tipo, e se você tentar atender ali de o mais rápido possível, ali no prazo ali de... Dizem que quem atende ali no prazo de 1 hora, a taxa de conversão é bem maior, né? Mas só que a gente às vezes sabe que quando você está naquela correria, às vezes passa um pouquinho dessa hora, mas eu acho que dentro das 24 horas não é válida, né? Então, com certeza, o cara que ele solicitou a lead através do nosso site, ele vai lembrar que entrou em contato, então você vai obter mais uma resposta positiva aqui, né? Aqui eu vou entrar no lance da justificativa, que o processo de validação é, no final das contas, você saber se a lead está propícia a comprar o plano de saúde ou se realmente ele tem os requisitos suficientes para fazer o plano de saúde. E antes de você entrar na validação, você vai ter que fazer algumas perguntas para essa lead, né? Mas talvez a pessoa não queira responder, mas acho que facilita aí para ele responder essas perguntas é você dizer a justificativa, né? Então, está uma justificativa aqui que a gente pensou. Para lhe atender melhor, eu preciso fazer algumas perguntinhas.
prometo que não tomarei muito do seu tempo. Aí o cara, sim, sem problemas. Acho que esse prometo que não tomarei muito do seu tempo é de extremamente importância, porque nós, seres humanos, por natureza, nós buscamos facilidades, nós não queremos coisas complexas. Então, dessa forma, ele já vê que você vai fazer uma coisa simples e que não vai demorar muito, já que isso não vai demorar muito, tudo bem. Então, é meio que isso, né? Acho que para cada item que eu for entrando aqui, eu vou dar algumas dicas, né? Eu acho que a dica que eu tenho nessa questão da introdução aqui é que você tenha todas as informações na ponta da língua sobre o plano de saúde, né? Conhecer todos os benefícios, né? Eu acho interessante você dar uma olhada no contrato, conhecer as regras da ANS, ter tudo isso na ponta da língua. Eu acho que essas coisinhas você tem que ir atrás mesmo, né? De você saber quais hospitais que a operadora tem, esses detalhezinhos, se você entrar no site da operadora, acho que você consegue obter muita informação sobre isso. Eu acho que você tem que buscar esse conhecimento, né? E ter tudo na ponta da língua, você vai conseguir. Para quem está começando, mais essa dica, eu acho que quem está há 10 anos domina muito bem essa questão, né? Do contrato, das regras da ANS, né? Então, o terceiro passo aqui, como eu falei, é você documentar. Você já entende qual é a estrutura de um bom script, né? Que é você ter uma introdução, você ter a validação, a negociação e uma chamada para ação, né? Então, você deve pegar esse scriptzinho que você já fala mesmo e colocar no papel e quebrar aí por etapas, né, para você pensar, não, vou pensar aqui na introdução, agora eu vou pensar na validação aqui, né? Acho que era isso. E agora eu vou entrar muito a fundo nessa questão da validação da lead, que... Então, por que você deve validar esse lead, né? Por que é validação? Porque você deve entender a real necessidade do seu lead, o que ele está precisando ali. O objetivo aqui é obter o máximo de informação para que você possa usar essa informação mais na frente para convencer ele a fazer o plano de saúde, né? E como você vai fazer isso? Realizando perguntas, né? E eu dei algumas ideias, eu acho que o objetivo aqui que eu quero dizer é que você tem que ter em mente, nesse documento que você está criando, você deve colocar todas as perguntas que você acha que é necessário saber da sua lead, né? Aqui a gente listou algumas, né? Para você ter em mente, e o objetivo é que o que acontece muito, que é mais ou menos o que eu coloquei aqui, na verdade não foi aqui, o que acontece muito, que eu vejo no dia a dia, é que quando o vendedor, ele está atendendo a lead ali, o cliente, que ele, plano de saúde para você saber o preço, para saber a idade da pessoa, né? O que acontece é que ela pergunta assim, o plano de saúde é para você mesmo? Aí a pessoa diz, sim, então qual a sua idade? Aí a pessoa responde a idade e você já diz o preço. Eu acho, do meu ponto de vista, eu acho que isso é extremamente errado. O que você deve fazer, como eu falei, é você ter em mente que todas as perguntas, por isso que entra essa questão de você justificar, né? Que dá justificativa, porque você vai realizar aquelas perguntas, e você fazer todas as perguntas, e depois que você fizer todas as perguntas, que você vai informar o preço. Porque se você perguntar qual a idade dele, e ele vai te responder qual a idade, eu tenho 30 anos, então você vai dar o preço do plano de saúde para 30 anos, mas se você realizar todas as perguntas primeiro, de repente aqui nesse momento ele vai dizer que tem um CNPJ, então você já não vai passar mais o plano do preço individual, né? Você já vai passar o plano do preço de um plano empresarial, que vai, com certeza, ouvir muita gente deixar de fazer plano empresa por isso, né? Porque ele perguntou só a idade da pessoa, não se preocupou em saber se o cara realmente tinha uma empresa, o cara não se preocupa qual o motivo que ele está buscando ali o plano de saúde, e disso o seu poder de convencimento fica muito fraco, porque ele fica só naquela do cara dali de entrar e já dar o preço, né? Sem saber qual é a sua profissão, qual o seu bairro, essas coisas, né? Então, eu acho de boa que você obter o máximo de informação para depois você entrar na questão do preço e nas argumentações, né? E como eu falei aqui, você deve, voltando só aqui rapidinho um slide, você deve validar, depois que você valida, que você entra na negociação, que é aquele script que você fala para todo mundo, para todos os vendedores, né? E aqui eu dei a ideia aqui do que seria, né? Qual a idade das três pessoas? Tenho 45, o mais novo tem 10 e o mais velho tem 14 anos. Ela não deu o preço, ela já poderia ter dado o preço aqui para
para cada idade dela, mas ela perguntou, você passou o CNPJ? Ela, sim, e ela tem que entrar em cada pergunta para, no final, ela dar o preço, né? E se a pessoa lhe questionar, sim, mas por que todas essas perguntas? Não, é porque o preço vai variar de acordo com essas perguntas, e como o cliente, ele quer sempre baratear, ele tem, tudo bem, ele vai concordar com isso e vai continuar respondendo as perguntas, porque ele está interessado em saber qual é o preço, né? Então, a dica aqui é que ouvir é a alma do negócio, você tem que ouvir, deixar ele te falar, tá entendendo? E não se apresse nas respostas, né? Terceiro passo, né? Eu acho que você criou a primeira versão. É lógico que ainda vou falar sobre o fechamento, que é, como eu falei, é onde alguns vendedores morrem muito no fechamento. Mas aqui, você já criou sua primeira versão ali do script, né? Agora que você criou sua primeira versão, esse terceiro passo é criar uma segunda variação, mas você vai criar essa segunda versão sem olhar para a primeira, né? Depois que você criar essa segunda versão, você vai criar uma terceira versão sem ter que olhar a primeira ou a segunda. E quando você fechar a terceira versão, você deleta as outras duas e fica com a terceira, né? Porque com certeza a sua terceira versão vai estar bem melhor. E como eu falei, você tá tirando aquilo da sua cabeça, né? De forma inconsciente, trazendo conscientemente do que você está falando, né? Desse jeito, você vai melhorar muito a sua abordagem com o cliente, né? Que você está realmente visualizando ali o que você está falando, né? E agora eu vou entrar nessa parte da negociação, né? Os três elementos muito importantes para você ter uma boa negociação é você criar rapport, você criar empatia com o seu cliente ali, seu prospect, né? Você ser realista realmente e ter convencimento sobre aquela informação que você está dando, né? Rapport é a capacidade aqui de você entrar no mundo de alguém e fazê-lo sentir que você o entende, né? E que vocês têm um forte laço em comum. Eu gosto muito de dizer que rapport realmente também é você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Você realmente mostrar que você entende ela, né? Essa questão do rapport. Existem diversas formas de utilizar rapport ali nessa questão da ligação de vendas, né? Uma é você falar de forma pausada e colocar a entonação nessas últimas palavrazinhas, né? Isso vai melhorar muito do que você começar a blá, 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 falar continuamente. Não, você tem que falar de forma pausada, o timbre de voz, você, de repente, até você tentar calibrar o seu timbre de voz com o timbre de voz da outra pessoa, né? Isso é bastante interessante. Você buscar palavras que o cliente está usando e acrescentar no seu ali também, né? Então, no processo de validação, com certeza ele falou qual o objetivo que ele queria, então você deve trazer isso para aqui para o contexto também. Uma boa forma que eu gosto de utilizar rapport, né, de você criar conexão com o seu cliente, é você buscar em você uma história contextualizada de acordo com o que o cliente está procurando, né? Que realmente você passou e que você, ao contar essa história, você vai conseguir ajudar ele, né? Tipo, dando um exemplo bem próximo daqui da gente, aqui no webinar, depois que eu me apresentei, eu contei um pouco da minha história em relação à comunicação. Com certeza, a história, quando você conta uma história, você prende muita atenção da pessoa para aquela história, porque todo mundo gosta de ouvir história. Está desde o tempo realmente, desde o homem da caverna, todo mundo gosta de ouvir história, tá? Então, isso prende muita atenção, e se você escolher os pontos certos, você vai conseguir conectar, você vai conseguir transmitir alguma coisa. Então, isso é, para mim, uma melhor forma, isso se chama storytelling, né? Se você procurar aí no Google Storytelling, você vai ver muita coisa falando sobre isso. Então, eu não vou conseguir me aprofundar muito aqui sobre Storytelling, porque acho que é muito profundo e não é muito o objetivo aqui do webinar. O webinar é mais sobre a questão de como você poderia estar criando o seu script de vendas, né? E como eu falei aqui, você ser realista, né? Tipo, aqui a gente dá o exemplo de como seria essa questão de realista, do convencimento. Se você sabe que aquela informação que você está dando realmente é a melhor para aquele cliente, então você tem que ter realmente convencimento daquilo e não sentir em momento alguma dúvida, porque o cliente vai lhe questionar, então você tem que ter esse convencimento. E a dica aqui é que você vá direto ao ponto, seja objetivo, né? Faça as perguntas necessárias que você tem que fazer para a sua lead aí, né? O quarto passo. Acho que os três primeiros passos foi muito o objetivo de você tirar o que está na sua mente e colocar no papel e melhorar isso, né?
Agora que você já está inconsciente, passou por forma consciente, agora você tem que transformar essa sua nova versão do script melhorado inconscientemente, né? Então, pega esse papelzinho e começa a treinar você mesmo sem realizar nenhuma ligação, entendeu? Para meio que já ser... Você, se realmente, quando for realizar a ligação, você já tem aquele script que você fez ali na ponta da língua, né? Então, aqui eu vou entrar nessa questão do fechamento, né? Como eu falei, alguns vendedores, eles morrem muito no fechamento, porque às vezes o cara está começando, ele sente medo de, sei lá, de perguntar se o cara realmente quer fazer o plano ou não. Então, a gente pensou em algumas perguntinhas que você poderia estar acrescentando aí na sua ligação, depois que você passar ali do processo de negociação, que você tem que realizar o fechamento, né? Então, a primeira seria isso aqui. Então, senhor Vicente, tem mais alguma coisa que eu poderia esclarecer para o senhor? Aqui o cara vai dizer, não, tal, tirei todas as suas dúvidas. Aí você entra já nessa outra aqui. Ah, algum motivo para o senhor não fazer o negócio, o canal comigo hoje? Essa eu gosto muito dessa pergunta aqui, porque ela gera um duplo sentido, né? Porque se o rapaz disser assim, sim, eu tenho, não tenho nenhum motivo, tal, então vamos fazer. Ou se ele disser não também, você chama ele para fazer novamente, né? Eu acho que você não deve ter esse medo de chamar o cara para fazer o plano de saúde. A gente vê aqui outro que você pode simplesmente falar, porque você, fechamento é você ter uma chamada de ação para o seu objetivo, né? Então, aqui, vamos agendar uma visita para fazer o seu plano de saúde. Aqui é você especificar, de acordo com as informações que você obteve na validação, pegar alguma coisa que ele disse e acrescentar aqui, né? Então, é a questão de escassez aqui, né? Se o senhor fizer o plano de saúde ainda comigo hoje e tal, e dar uma justificativa por que que ele ganharia ou perderia se ele tivesse fazendo o plano de saúde com você hoje, né? Essas são as questões de fechamento. E a gente tem aqui o exemplo que tem mais alguma coisa que eu possa fazer para o senhor hoje? Não, eu consegui entender tudo, obrigada. Ótimo. Então, não há nenhum motivo para o senhor não fechar o negócio comigo hoje, certo? Isso gerar uma confusão na mente do cara, ele vai dizer sim ou não, independente da resposta do que ele disser, você consegue trazer para o plano de saúde, né? Para o cara realizar o fechamento, né? E quando você entra nesse fechamento, conversando com alguns vendedores, o pessoal fala que, mas que um bom vendedor em plano de saúde, na verdade, um bom vendedor no contexto geral, ele tem que saber matar objeções, né? E conversando com alguns vendedores, falaram que a maior objeções na venda de plano de saúde é essa questão de preço. Quando a gente descobriu isso, a gente meio que fez umas pesquisas ali de como a gente poderia matar as objeções de preços, e a gente chegou a essas perguntinhas que vão ajudar muito vocês aí, para quem está tendo dificuldade sobre objeções de preço, né? Então, a primeira é isso aqui, o cara diz, o plano de saúde está muito caro para mim, não? Então você perguntou, o que seria caro para você? Caro para mim, acho que uns R$ 150, né? Aí você entra nos argumentos aqui, ou então, tipo, seria que você está comparando com algum corretor, com algum outro produto, é você saber se a pessoa com quem você está conversando, se ele já está conversando com outro corretor, com algum, está pesquisando o preço de outra operadora, né, que é para você tentar não ouvir muito aqui quando a gente dividiu o escritório com a minha irmã, a gente ia perder vendas, porque ela não fez essa perguntinha que, assim, o cara estava comparando com a Unimed, com a Milton, né? Que talvez se ela soubesse essa pergunta, ela poderia ter vendido realmente para a Unimed, até apresentado o preço para essas operadoras também, né? Aqui, outra pergunta. Até quando você está disponível a retirar do seu orçamento para cuidar? Aqui seria, você teria que acrescentar a necessidade que a lead está procurando ali, né? Qual a faixa etária de preço que você está imaginando? Você já vai saber se ele disser que é muito barato, tá? Você tentar algum produto ali que se encaixe com ele ali, ou você tentar convencer que realmente valeria a pena ele fazer o plano de saúde, né? Tem certeza que está comparando o produto ou serviço da mesma categoria, que talvez ele esteja aqui comparando realmente, mas só que ele está comparando dois tipos de planos completamente diferentes, e você vai ter que explicar a diferença de um plano de um para outro, né? Então, você vai conseguir ter mais argumentos aqui do que simplesmente o cara dizer que o plano está caro e você não conseguir argumentar isso aí, né? Outra que você está preparado para, você está comparando o desembolso inicial ou está olhando o custo final? Também, às vezes, você tem que
tentar levar uma abordagem do investimento de plano de saúde a longo prazo também, né? Que eu acho que é uma coisa que às vezes muita gente esquece de abordar, né? Aqui, por que não mudarmos para um produto B? Aqui a questão, exatamente, às vezes o cara olhou o preço de um plano mais caro, tal, e você pode dar um mais barato. Então, foram algumas perguntas que você poderia estar acrescentando aqui no seu script, você tem que pensar direitinho nas respostas, tudo. Você treinar, eu acho que a questão de realmente de você documentar, essa aí treinando muito bem as respostas, né? Um quinto passo, já que você documentou, criou uma versão melhor, é você tirar um dia na semana para experimentar, falar algo diferente, né? Você pega aquela ali, já que está quebrado por tópico, vou tentar uma abertura diferente, uma introdução diferente. Você cria umas 3 variações de abertura, tenta ali, testa, e vê realmente o que se encaixa melhor. Eu acho até legal nessa questão de documento, você colocar a data da última alteração, né? Porque se você for analisar tipo que, tal, demorei, tá com 3 meses que eu não atualizo o skate. Não, pô, tem que parar um dia e atualizar. Você já está entrando no processo de estagnação. O processo de comunicação é um processo contínuo, né? E para concluir aqui o webinar, né, a gente, como prometi, seria os 5 passos aqui para você criar o script, né? Que era definir uma estrutura do seu script, aprofundar-se em cada item, criar variações, treinar e criar experimentos, né? Aqui é o site da Bannet, para quem está interessado, se você ainda não é um cliente nosso, que não trabalha com geração de leads, acho que pode acessar lá, tem muito conteúdo, tem o nosso blog também, que a gente fala muita coisa. E tem a gente preparou um script pronto aqui, deixa eu só procurar aqui. E amanhã eu vou estar enviando por e-mail para vocês, né? Tá aqui. A gente preparou aqui meio que um script pronto para vocês e vou disponibilizar para download. O script pronto para alavancar suas vendas de plano de saúde, que tem a abordagem inicial, questão da validação, matando objeções de preço, fechamento, e contém alguns exemplos aqui, considerações finais, né? Vamos lá. Eu acho que eu passei aqui. Abordagem inicial, a gente deu alguns exemplos aqui, ó. Bom dia, sou vendedor, consultor de plano de saúde, tudo bem? Estou entrando em contato referente a uma solicitação de plano de saúde que o senhor fez, correto? Para lhe atender melhor, eu preciso fazer algumas perguntinhas, prometo que não tomarei muito do seu tempo. Aqui as perguntas de interesse. Qual motivo levou você a procurar plano de saúde? Qual a idade dos interessados? Qual o seu bairro? Qual a sua profissão atualmente? Você possui algum CNPJ? Quem vai pagar pelo plano de saúde? Essa pergunta é muito o objetivo aqui. Aqui, o objetivo desse é você saber se o cara tem empresa e se você pode apresentar já o preço do plano de saúde empresarial. Aqui, porque se o cara, quando ele disser o bairro, você vai dizer quais são os hospitais mais próximos, mais clínicas, essas coisas, né? Aqui, quem vai pagar pelo plano de saúde é saber se a pessoa com quem você está conversando, se é a pessoa que realmente vai tomar a decisão, né? Porque, de repente, você vai ter que falar com outra pessoa, você já sabe que o processo vai demorar mais um pouco, né? Você possui algum tipo de enfermidade pré-existente, saber se o cara já tem uma doença, né? Muitas vezes tem, né? Impedimento de preço, né? Ó. Se seu lead colocar um impedimento de preço, devolva o impedimento com essas perguntas. É caro, o que é caro para você? Está comparando com algum concorrente? Você está comparando o desembolso inicial ou está olhando o custo final? Você tem que ter essas perguntas em mente para você matar o preço. Eu posso... Hoje eu tive umas ideias a acrescentar, vou colocar algumas coisas a mais aqui amanhã. Impedimento de preço. Porque não mudamos para o produto, não está naquelas questões que eu falei lá, matando objeções, fechamento. No final da ligação, você pode encerrar o contato com algumas frases, né? Tipo, então, senhor, tipo assim, senhor, você tem mais alguma dúvida que poderia esclarecer? Você deveria me dar alguma chance de construir uma parceria de sucesso, tal. Isso que eu acho que não se encaixa muito com o plano de saúde, então, mas se você sentir lead interessado, oferecer alguma vantagem, a questão do desconto, tem algumas coisas aqui. Usar o recurso de escassez. Olha, eu gosto dessa questão de escassez aqui.
Olha, se esse valor só vai durar até, tem alguns exemplos aqui legal, e aqui a gente contextualiza. Então, amanhã eu vou estar enviando esses scripts para vocês, né? Eu acho que por hoje é isso mesmo, né? Eu acho que todo começo de mês, entre o dia 30, 31, o primeiro, a gente vai estar criando um novo webinar, realmente com esse objetivo de trazer novos conteúdos para vocês. Então, pessoal, que o escritório aqui está quase fechando. Quem quiser mais informações, tem muita coisa no nosso site da Banet, só pesquisar Banet aí no Google, então banet.com.br. E é isso aí, até mais, pessoal. Fui.